Galera do canal Grêmio Imortal, vamos de notícias do Grêmio. Se inscreva e deixe o like. Bora falar dos reforços do Grêmio, a direção está se mexendo. Está se mexendo, o Grêmio precisa de qualidade e com um perfil muito característico, né? O Grêmio está apostando em joias do continente sul-americano. Jogadores jovens, promissores, tentados por grandes equipes e que chegam no Grêmio, claro que como uma aposta, claro que com talvez até um período de adaptação para serem lapidados, para daqui a pouco despontarem ali na frente. A nossa urgência é diferente, é para agora. Mas são jogadores também que têm uma rodagem até de seleção de base, alguns até seleção principal, que estão aí no mercado sul-americano, no continente, e alguns, inclusive, prontos para jogar. Então, assim, pode ser que precise de adaptação? Pode ser. Quando vem um estrangeiro, um jogador estrangeiro, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Mesmo assim, eu estou muito confiante, porque a gente vê recentemente aí no futebol brasileiro vários gringos despontando em algumas equipes e sempre surge aquela dúvida, caramba, como que a gente não viu antes? No time aqui, no time ali, como que o time tal garimpou esse cara? E aí poderia citar alguns exemplos aqui, o próprio Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, o Flaco Lopes, né, que demorou um pouquinho, mas esse ano está super bem, aí foi artilheiro do Campeonato Paulista, o Lucero lá no Fortaleza, vários jogadores, o Verratti, esse já é experiente, né, e tudo mais. Mas assim, alguns jovens jogadores que chegam no futebol brasileiro, a gente pensa assim, caramba, pô, alguém teve o olhar clínico de pegar esse cara antes dele se valorizar. E aí eu tenho que dar valor aqui ao centro de análise aí de dados do Grêmio, que pesquisou esses caras, levou até a direção se reuniu com o Celso Rigo, o investidor, e o custo de todos eles não é baixo, não. É cerca, assim, somados, né, de 8 milhões de dólares. Então a gente está falando aí de cerca de 50 milhões de reais. O Grêmio investindo nessa janela era necessário. Tudo bem que com o investidor, o Grêmio tem dificuldades financeiras, não poderia sair gastando. Você não consegue contratar um jogador afirmado, tirar de um grande clube. Então o Grêmio está sendo criativo. Eu não vou criticar essas contratações antes delas acontecerem. Pode ser que esses caras cheguem aqui e não joguem absolutamente nada, o que é o risco, né? Mas eu não posso criticar uma contratação que ela é feita num momento difícil, com criatividade e com um perfil interessante, que é de jogadores que chegam, podem se valorizar muito mais e daqui a pouco o Grêmio até lucrar com esses jogadores contratados. Mas tudo bem, vocês querem saber quem são, né? Pelo menos quem não conhece aí, o Miguel Monsalve e o Alexander Aravena. Vamos começar com o Monsalve, que é um meia colombiano de 20 anos, fez praticamente toda a sua carreira no Independiente de Medellín, tem passagens aí por Sul-Americano e Mundial Sub-20 da Colômbia, é o camisa 10 do time, né? Vinha sendo do Independiente Medellín, tem 75 jogos lá, com 9 gols e 8 assistências. Se você considerar, são números baixos assim, em relação ao número de jogos, mas ele virou titular e capitão do time mais recentemente. É um meia, realmente aquele meia colombiano de toque de bola, refinado, articulador, que tem finalização, mas tem muita distribuição de jogo. É o cara para substituir ou para disputar posição com o Franco Cristaldo. O Cristaldo, assim, inclusive foi um cara que custou no primeiro ano, até dependendo do... Já vou, filhinha. Pode sentar aí que o papai já vai, tá bom? Papai já tá indo, tá? O próprio Cristaldo demorou um pouquinho, né? Essa temporada ele está muito mais solto, mais afirmado e com a mudança tática, muitas vezes até aparecendo como falso 9, tem sido um cara fantástico, né? O camisa 10 do Grêmio. Mas o Monsalve pode substituir eventualmente, talvez até podem jogar juntos, né? Vamos esperar. O Alexander Aravena, ele é um pouquinho mais velho, tem 22 anos e esse estava sendo observado por grandes equipes, inclusive pelo Grupo City. Ele é do Universidade Católica, chegou a ser emprestado para o Nublense, e o Nublense ele fez 11 gols em 30 jogos. Aí se destacou, levou o time a ser vice-campeão chileno, classificou para a primeira Libertadores da história do Nublense, voltou para o Católica
em 34 jogos, aí 14 gols e 5 assistências. Aí a gente está falando aí de 19 participações em gols em 34 partidas. É um número bem interessante. Ele é um extrema, joga com o pé direito pelo lado esquerdo, né? Então, na função que hoje faz o Gustavinho, o próprio Soteldo ali, mas o Soteldo também cai pela direita, o Soteldo cai por dentro, mas ele faz necessariamente essa função pelo lado esquerdo do campo. É mais uma alternativa que o Renato vai ter. Ele, inclusive, foi convocado para a seleção principal e já disputou até eliminatórias de Copa do Mundo. Ele tem na Católica, no total, 56 jogos, 17 gols e 6 assistências, o Alexander Aravena. Dois jovens muito, mas muito promissores, que chegaram e foram anunciados imediatamente depois da classificação do Grêmio contra o Operário pelo diretor de futebol, o vice, na verdade, o Antônio Brum, que está bem questionado, né, nesse momento. Ele fez questão de fazer o anúncio dos dois, pelas informações de bastidores da galera que acompanha o Grêmio lá no Sul. São reforços da direção. O Renato, assim, quando chega na reta final, até tem conversado com eles e tal, mas não são indicações do Renato. O Renato não trabalha com estrangeiros. Bom, o Renato é apaixonado pelo Franco Cristaldo, por exemplo, adorava o Luizito Soares, então depende muito do estrangeiro, né? E o Renato já respondeu sobre isso. Não é que ele não gosta de estrangeiros. Eu mesmo fiz essa pergunta para ele, estava lembrando, sobre o Escudeiro, lá em 2010, 11, vocês vão lembrar, que passou pelo Grêmio, e ele falou assim, cara, meu problema não é com o estrangeiro, é que eu sei que muitas vezes eles chegam precisando de uma adaptação. Eu fui o primeiro cara a pegar o Conca no Brasil, o Conca no Vasco ainda, ele respondendo na época. E o Conca, cara, demorou muito para se soltar. O Conca foi se soltar no Fluminense. No Vasco ele jogou bem e tal, mas ele ainda estava muito tímido, e o Conca é muito tímido. Então depende muito do jogador, não é que ele não gosta de estrangeiro, é que muitas vezes o cara depende de um tempo para se adaptar. Matias Arezzo, aí vamos falar de avançar um pouquinho mais, né? O Arezzo é um centroavante uruguaio, faz lado de campo, ou segundo atacante, né, na verdade, mas essencialmente um camisa 9. Ele é do River Plate do Uruguai, mas estava no Granada da Espanha. O Grêmio já se acertou com o Granada, já se acertou com o River Plate do Uruguai. Demorou um pouquinho, questão de troca de documentos, mas ele já está chegando em Porto Alegre nessa terça-feira para realizar exames, assinar contrato, fechar com o Grêmio, está tudo certo. Grande jogador, grande jogador. Olha, esse sim, contrato até o fim de 2028, 70%. Esse cara aí eu acho que pode talvez resolver o nosso problema do ataque. Porque a gente tem Soteldo, a gente tem o Diego Costa, a gente tem o Gustavinho e Natan Fernandes, mas o Arezzo daqui a pouco, até porque o Diego a gente não sabe quantos jogos ele pode jogar, não sabe qual é a sequência que ele pode ter. O Arezzo é um cara que vai jogar muito e daqui a pouco pode até jogar junto, hein? Junto com o Diego Costa, numa dobradinha. Enfim, o Renato até já conversou com ele, segundo informações do Alex Bagé, lá do Sul, meu parceiro, que o Renato fez uma videochamada com ele e o Arezzo, inclusive, ele não joga desde maio, mas ele falou para o Renato, ele teria dito para o Renato que está pronto para jogar, que vem treinando normalmente e que se apresenta e joga. Então o Grêmio tem essa informação também. É um cara que, enfim, seleção uruguaia, muito, muito, muito bom jogador. Esse me empolga demais. Os outros dois são promissores, mas esse aqui me empolga demais. E para fechar, o Caio Paulista. Bom, o Caio Paulista se destacou demais no São Paulo como lateral. Ele é um atacante de origem, foi formado lateral pelo Fernando Diniz no Fluminense. O São Paulo contrata o Caio Paulista, ele assombra no ano passado, levando o time ao título da Copa do Brasil, sendo um dos destaques. Chega no final do ano, todo mundo achou que ele ia renovar, ele acerta com o Palmeiras. Pula o muro, fecha com o rival, contrato de 5 anos, ganhando uma Babilônia. Só que eu imaginei até, falei, bom, o Palmeiras está contratando o Caio Paulista não só para ser lateral. O Abel adora jogadores polivalentes, né? Para daqui a pouco usar ele no ataque, como um jogador de beirada. Ele faz isso muito com o Mike, também numa segunda linha. E o Caio Paulista foi muito pouco utilizado. Tanto que ele tem 5 jogos, eu acho, no Campeonato Brasileiro. Então ele não estourou o limite, poderia jogar Brasileirão, né? Não estourou o limite de 7 jogos. Copa do Brasil ele já jogou, não pode jogar a Copa do Brasil, mas Libertadores sim. Então o Caio Paulista tem contrato com o Palmeiras até 2028. Mas, segundo informações lá dos meus amigos também, o Diogo Rossi e o Alex Bagé, o Grêmio está encaminhando a contratação desse jogador. Por empréstimo. E aí resta saber qual o tempo desse empréstimo. Até o final do ano, tem passe fixado, é até o meio do ano que vem, é até o fim do ano que vem, 1 ano e meio de empréstimo. Eu acho interessante, porque assim, o Caio Paulista, falei, ele jogou muito no São Paulo. No Palmeiras ele não fardou, dá para dizer assim. Por quê? Porque o Abel gosta muito do Piquerez. E na ausência do Piquerez, o Vanderlan é a primeira opção. Não é o Caio Paulista. Que chegou dentro de uma
um negócio de ocasião, porque o empresário viu que o São Paulo se amarrou um pouquinho na renovação, foi lá, ofereceu mais, tirou o Caio Paulista do São Paulo, mas não era uma contratação que talvez o Palmeiras precisasse. O Palmeiras fez uma ótima janela depois. Felipe Anderson, Maurício, lateral Jai, tem outras possibilidades aí, o Gabigol, mas o Caio Paulista, enfim, de novo, negócio de ocasião. Só que o cara está lá encostado, ele não joga e, né, se queimou com a torcida do São Paulo, que ficou meio bravo e tal, tem uma possibilidade dele vir para o Grêmio.